Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Ei, pupilos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto super importante para a leitura e interpretação textual: o texto dramático. Estão prontos? Sem drama, hein? O pote da felicidade. O que é isso, Raquel? É o meu pote da felicidade. Pote da felicidade? Como funciona? Simples. Cada papel tem uma coisa boa da vida escrita nele. Quer ver? Abraço de um amigo. Verdade. Abraço é bom demais. Agora tira um papelzinho para mim, Raquel. Ouvir sua música favorita. Nossa, eu amei! Isso deixa qualquer dia mais feliz. Viu só? A felicidade está nas pequenas coisas. Estudantes, o que vocês acharam da encenação que introduziu a aula de hoje? Digna de Oscar, não é? Eu sei. Então, queridos, o texto dramático é exatamente isso. É um tipo de texto que tem como principal objetivo ser encenado, ou seja, apresentado em um palco, assim como em uma peça teatral, por exemplo. Vamos conhecer juntos algumas características desse gênero? Para começar, vocês precisam saber que a sua divisão é feita em cenas e atos. E seus principais elementos são as falas, que são diálogos entre dois ou mais personagens, e também as ações, que definem o que cada personagem pensa ou faz naquela cena, como, por exemplo, ficar bravo, correr, pular, entre outros. Mas atenção, queridos! Diferente dos textos narrativos, no texto dramático não há um narrador contando a história, apenas a fala dos personagens com suas interações e ações durante as cenas. Conseguiram entender até aqui? Eu acho que sim. Então vamos continuar. Pupilos, vocês sabiam que dentro dos gêneros dramáticos temos vários tipos de textos? Vejam alguns exemplos. Temos a tragédia, que aborda temas sérios e tem finais geralmente tristes. Temos a comédia, que busca o riso ao exagerar situações cotidianas. Temos também o drama, que mistura elementos sérios e realistas. E, por fim, temos o auto, que são textos curtos de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. Mas hoje vamos aprofundar o estudo na tragicomédia, um gênero que une elementos do drama, da tragédia e da comédia, e é considerado um gênero híbrido, que aborda situações sérias com um toque de humor e até ironia. O destino dos personagens, diferente da tragédia, permite reviravoltas, podendo até terminar de maneira feliz ou indefinida. Por exemplo, queridos, uma obra clássica de tragicomédia que pode ser facilmente compreendida é Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. E para deixar tudo ainda mais fácil, vamos analisar um trecho dessa peça. Pluft, assustado, escondendo-se atrás de um baú. Ai, 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 tem gente aqui? Maribel, olhando ao redor curiosa. Quem falou? Eu ouvi uma voz. Pluft, tremendo. Não fui eu. Maribel, sorrindo. Ora, apareça, eu não mordo. Pupilos, nesse trecho podemos perceber que o nome de cada personagem aparece antes da fala, indicando quem está falando. Além disso, a peça mistura momentos tensos, como Pluft tremendo, não fui eu, e engraçados, como Maribel sorrindo, ora, apareça, eu não mordo. Vamos lá observar mais um exemplo? Vejam só, um food truck de oportunidades. Cena: Lucas e Marcos em um café. Lucas: perdi o emprego, Marcos. O que eu vou fazer agora? Marcos:
calma, Lucas. E se a gente abrir um food truck de coxinha? Lucas, surpreso? Food truck? Você acha que isso vai resolver minha vida? Marcos, quem sabe? Pelo menos você vai rir de tudo isso. Lucas, rindo? Eu não sei se estou rindo ou chorando, mas vamos nessa. Queridos, com esse exemplo, conseguimos observar outras características do nosso gênero híbrido, os marcadores de fala e os diálogos organizados. Os marcadores de fala, pupilos, são importantes porque indicam quem está falando e como os personagens devem falar ou agir, permitindo que o leitor compreenda melhor as interações entre os personagens, ou seja, os diálogos. O uso dos dois pontos e o travessão é essencial para separar o nome do personagem da fala, facilitando a leitura e deixando evidente quem é o falante, além de marcar o início de cada fala. Queridos, essas indicações tornam a encenação mais expressiva e ajudam o público a entender melhor as emoções dos personagens. Notem ainda, pupilos, as ações e os sentimentos dos personagens, como em surpreso ou rindo. Estão sempre entre parênteses, elemento chamado de rubrica, sendo uma ferramenta fundamental em textos dramáticos, pois facilita a separação entre o que é fala de personagem e o que é ação, além de orientar os atores que estão encenando o texto. E aí, estudantes, a aula de hoje foi mega divertida, não foi? Que tal vocês começarem a fazer algumas aulinhas de teatro? Agora vamos colocar nossos conhecimentos adquiridos em prática, analisando uma questão modelo. Estão prontos? Então vamos nessa! Estudante, nosso texto para essa questão é o seguinte: o último trem. Ana chega correndo ofegante. Moço, o trem para a capital já partiu? Bilheteiro, saiu tem 2 minutos, moça. Ana nervosa, eu preciso entregar um documento que pode mudar o curso de uma grande investigação. Não há mais trens para hoje? Bilheteiro, ergue os ombros. Infelizmente foi o último, não posso fazer nada. Ana leva as mãos à cabeça. E agora? Como farei para entregar essa prova do caso? Estudante, o comando da questão é o seguinte: o texto pode ser considerado do tipo dramático, pois letra A, possui um título chamativo. Letra B, tem uma história que envolve mistério. Letra C, é narrado pela personagem principal da história. Ou letra D, apresenta uma estrutura para ser encenado. E aí, pessoal? Esse texto revela uma trama que possui características de um texto dramático. Ou seja, é um texto para ser encenado. Observem o diálogo entre os personagens e as ações indicando movimento. Bom, estudantes, o título, apesar de ser chamativo e ter relação com a trama, não é um elemento que define um texto dramático, o que elimina a letra A. Além disso, a história contada não tem relação com o mistério, apesar de deixar o leitor curioso para saber qual documento poderia mudar uma grande investigação. Por isso, descartamos a letra B. Agora me digam, o texto envolve elementos necessários para a encenação, como nomes dos personagens, falas e rubricas? Sim! E tudo isso define o texto dramático. Por isso a letra D é a correta. Pupilos, lembrem-se sempre que no texto dramático não há presença de um narrador. Esse gênero envolve apenas ações cênicas. Consequentemente, eliminamos também a alternativa C. Agora é com vocês! Vamos praticar! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar dos elementos da narrativa. Quem tá animado aí? Tá todo mundo muito animado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que o cravo brigou com a rosa? Sério? Muito sério, seríssimo. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada, de uma varanda. O cravo saiu ferido. Gente, a rosa despedaçada. Não!
É isso mesmo. Observe que eu estou contando uma história, a história de outro, como narrador observador. Eu estou de fora dizendo que o cravo brigou com a rosa. Mas agora eu vou mudar a minha narrativa. Vou ficar como narrador personagem, participando da história. Como é que fica então, turma? Me ajudem. Eu saí ferido. Não é mais brigou, agora é briguei. Não é mais saiu ferido, agora é o quê? Saí. Exatamente. Deixou de ser narrador observador para ser narrador personagem. Faz parte da história, é personagem da história. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Pupilos, vamos para a nossa primeira questão. Leia o texto e responda a questão. Wendy e Peter Pan. Wendy. Estende os braços para ele. É claro que é fascinante demais. Você ensina João e Miguel a voar também? Peter. Se você quiser. Wendy. Meninos, Peter Pan vai nos ensinar a voar. João. Olha para Peter. Você sabe voar mesmo? Peter. Sei sim! João e Miguel. Que maravilha! Pupilos, o trecho destacado tem a função de: letra A, indicar a fala de cada personagem. Letra B, apresentar os nomes dos personagens. Letra C, prender a atenção do espectador. Letra D, destacar as ações dos personagens. Tempo na tela para vocês! Pessoal, as rubricas são ferramentas importantes para a encenação. No entanto, elas não servem para indicar a fala dos personagens, o que elimina a letra A. Observem que os nomes dos personagens também não são apresentados pela rubrica. Logo, descartamos também a letra B. Além disso, a atenção dos espectadores é algo ligado à trama apresentada, não se relacionando com o objetivo principal da rubrica, o que elimina a letra C. Queridos, lembrem que a rubrica separa o que é fala de personagem e o que é ação. Desse modo, a letra D é a correta, pois o papel da rubrica é destacar as ações desempenhadas pelos personagens nas cenas. Agora, pessoal, vamos ao próximo texto. Leia o texto e responda a questão. O embrulho. Velha, ao telefone. Pronto!
Sim, sim, faz sinal para o velho. Mas o que é que nós temos com isso? Não, ele não atende mais. Ouve espantada. Recebemos muitas, mas não abrimos nenhuma. Olhar triunfante para o velho. Velho. A primeira. Velha. Só abrimos a primeira. Escuta, fica muito espantada e aflita. Depois, tapando o telefone. Ele está falando tanta coisa. Ouve. O quê? Ah, isto eu não sei. Um momento. Deixa o fone e se dirige ao velho. Nós temos alguma coisa a ver com a estrada nova que vai passar por aqui? Pupilos, e o comando da questão é o seguinte. No texto lido, as partes destacadas servem para: letra A, causar confusão nos espectadores. Letra B, definir quem fala na cena. Letra C, descrever as ações do personagem. Letra D, ser lidas na hora da encenação. Agora é com vocês! Estudantes, os nomes são parte importante da organização de um texto dramático. Ou seja, pupilos, os nomes ajudam a determinar quem está falando naquele momento da cena. Por isso, a alternativa correta é a letra B. Dessa forma, eles não servem para confundir os espectadores, o que elimina a letra A. As ações e sentimentos também são partes fundamentais do texto. Porém, são apresentadas pelas rubricas e não pelo nome dos personagens, o que descarta a letra C. Lembrem-se que os personagens encenam o texto, então os nomes não são lidos por eles na hora da atuação. Logo, descartamos também a alternativa D. Agora, atenção ao nosso próximo texto. Leia o texto e responda à questão. Plano alto, escolha sábia. Misael. O que faremos para ir naquela montanha-russa? Precisa ter mais altura. Roberto, com convicção. Não tem problema, é só usar sapatos com solas maiores. Misael. E isso não é perigoso? Roberto. Claro que não. É apenas um detalhe para conseguirmos entrar. Misael, nervoso. Isso não é certo, Roberto. Além de enganar os outros, podemos nos machucar. Roberto, pensativo. É verdade. De todo modo, não vale a pena arriscar. Vamos fazer algo que não precisa de altura. Misael, curioso. O quê? Roberto. Comprar um bom dogão? E aí, pupilos, o comando da questão é este. O texto é dramático, pois... Letra A. Apresenta rubricas indicando as ações dos personagens. Letra B. Fala sobre assuntos do cotidiano. Letra C. Ensina sobre valores como honestidade e cuidado. Letra D. Apresenta somente 2 personagens. Tempo na tela!
Pessoal, embora o texto trate de uma situação cotidiana, esse não é um critério determinante para classificá-lo como dramático. Logo, eliminamos a alternativa B. Vejam que apesar de o diálogo transmitir valores como honestidade e cuidado, essa não é uma característica essencial do gênero dramático. Por isso, eliminamos também a alternativa C. Além disso, queridos, o número de personagens não determina o gênero textual. Um texto dramático pode ter poucos ou muitos personagens. Logo, também eliminamos a alternativa D. Vejam só, pupilos, um texto dramático se caracteriza pela presença de rubricas, que indicam as ações e emoções dos personagens durante a cena. No trecho apresentado, as rubricas aparecem entre parênteses, como em com convicção, nervoso e pensativo, o que confirma essa característica. Dessa forma, a resposta correta é a alternativa A. Estudantes, eu espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Então nos vemos no próximo Sexto Tempo. Até a próxima!